Marcos era um homem que passava despercebido, o tipo de pessoa que você encontraria em uma multidão e esqueceria segundos depois. Alto, magro, com cabelos castanhos sempre desalinhados, ele vestia roupas simples que pareciam escolhidas justamente para evitar qualquer atenção. Trabalhava como arquivista em uma repartição pública, um emprego que combinava perfeitamente com sua personalidade introspectiva e sua obsessão por organização. Ele gostava de manter as coisas em ordem, arquivos, gavetas, até mesmo as palavras que saíam de sua boca. Para Marcos, o silêncio era uma forma de controle, mas havia algo em Marcos que nem mesmo ele conseguia controlar: sua mente. Sob a superfície calma e calculada escondia-se um homem atormentado. Sua vida era um mosaico de escolhas erradas e segredos que ele guardava com tanto zelo que, com o passar dos anos, começaram a pesar mais do que ele podia suportar. Ele havia machucado pessoas, algumas intencionalmente, outras por descuido, e nunca teve coragem de pedir desculpas. Em vez disso, ele se escondeu, tanto física quanto emocionalmente, na esperança de que o tempo apagasse suas transgressões. Seus dias eram monótonos. Ele saía de casa exatamente às 7h15, carregando uma pasta preta surrada, e tomava o mesmo café na padaria da esquina antes de seguir para o trabalho. Conversava o mínimo possível, apenas o necessário para manter as aparências. À noite voltava para o apartamento modesto onde morava sozinho, fechava as cortinas e se refugiava em livros antigos e programas de TV sem sentido. Era uma rotina que ele valorizava, pois o mantinha seguro de si mesmo, ou pelo menos era o que ele acreditava. No entanto, havia momentos em que sua fachada se quebrava. Às vezes, durante a madrugada, ele acordava suando frio, com o coração disparado, como se estivesse fugindo de algo em seus sonhos. Outras vezes, ele ouvia vozes, não reais, mas ecoando em sua mente, de pessoas que ele havia magoado, repetindo as palavras que ele nunca teve coragem de dizer: "Sinto muito". Essas noites eram seguidas por dias de ainda mais isolamento. Ele temia que, se alguém olhasse muito de perto, pudesse ver através de sua máscara. Marcos acreditava que seus segredos morreriam com ele. Ele tinha certeza disso. Afinal, ninguém pode ouvir o que você não diz, certo? Ele estava errado. Era uma manhã como qualquer outra para Marcos. Ele acordou às 6h30 com o som irritante do despertador, tomou seu café preto e insosso e saiu de casa às 7h15, como sempre fazia. A cidade parecia tranquila, envolta em uma brisa fria que anunciava a chegada do inverno. No entanto, havia algo diferente naquele dia. Uma névoa densa e esbranquiçada começava a se formar, cobrindo as ruas e os edifícios com uma rapidez incomum. Marcos notou, mas não deu muita importância, afinal névoas não eram raras naquela época do ano. Enquanto caminhava para a padaria, ele percebeu que as pessoas nas ruas estavam agindo de forma estranha. Um homem parado na calçada falava sozinho, gesticulando com as mãos como se estivesse discutindo com alguém invisível. Uma mulher, sentada em um banco, chorava e balbuciava algo sobre traição. Marcos acelerou o passo, tentando evitar o contato visual. No entanto, ao chegar à porta da padaria, ele ouviu claramente a voz do padeiro que estava atrás do balcão. "Eu odeio esse trabalho. Se eu pudesse, nunca mais pisaria aqui." Marcos congelou. A frase havia sido dita em voz alta e o padeiro parecia tão chocado quanto ele. O homem olhou ao redor, como se procurasse a origem de suas próprias palavras, e então virou as costas rapidamente, envergonhado. Marcos entrou, pediu seu café e saiu o mais rápido possível. A sensação de que algo estava errado só aumentava. Enquanto continuava seu caminho para o trabalho, a névoa parecia ficar ainda mais espessa. Agora ele podia ouvir as vozes das pessoas ao seu redor, como se estivessem confessando seus pensamentos mais íntimos sem querer. "Eu tenho medo de morrer sozinha", disse uma jovem em um tom baixo, mas claramente audível. "Eu roubei dinheiro da empresa", confessou um homem de terno, caminhando apressado. Era como se a névoa tivesse o poder de arrancar os segredos das pessoas e jogá-los ao vento. Marcos sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele olhou em volta, procurando uma explicação racional, mas não encontrou nada. A névoa parecia viva, pulsando levemente,
como se tivesse uma presença própria. Ele decidiu que não iria para o trabalho naquele dia. Virou-se e começou a caminhar de volta para casa, tentando ignorar as vozes que ecoavam ao seu redor. Mas, para seu desespero, percebeu que a névoa o seguia. "Não pode ser", murmurou para si mesmo, acelerando os passos. Ele entrou em um beco estreito na esperança de despistar a névoa, mas ela estava lá, envolvendo-o como um manto sufocante. E então aconteceu algo que ele nunca poderia imaginar. Ele ouviu sua própria voz. "Eu nunca contei a ninguém, mas foi minha culpa. Tudo foi minha culpa." Marcos parou no meio do beco, o coração disparado. As palavras haviam saído de sua boca, mas ele não as tinha dito conscientemente. Era como se a névoa tivesse arrancado o segredo de dentro dele e o exposto ao mundo. Ele olhou ao redor esperando que alguém tivesse ouvido, mas o beco estava vazio. Ainda assim, o pânico tomou conta dele. Se a névoa podia fazer isso, o que mais ela poderia revelar? Nos dias seguintes, ele tentou se esconder. Trancou-se em casa, fechou todas as janelas e evitou qualquer contato com o mundo exterior. Mas a névoa não o deixou em paz. Ela começou a invadir seu apartamento, surgindo sob as portas e pelas brechas das janelas. E sempre que ela o alcançava, ele ouvia mais segredos saindo de sua própria boca. "Eu traí a confiança dela. Eu sabia que era errado, mas fiz mesmo assim. Eu nunca pedi desculpas porque sou um covarde." A cada confissão involuntária, Marcos sentia o peso de sua culpa crescer. Ele sabia que não podia continuar fugindo, mas também não sabia como enfrentar aquilo. A névoa não era apenas um fenômeno estranho, ela era um espelho de sua alma, refletindo tudo o que ele tentou esconder. E agora parecia que ela não iria parar até que ele enfrentasse a verdade. Os dias de isolamento de Marcos tornaram-se insuportáveis. A névoa parecia estar viva, uma presença constante e implacável que o cercava, perseguindo-o em todos os cantos do apartamento. Ele já não dormia mais, temendo o momento em que, ao fechar os olhos, ouviria novamente seus segredos sendo revelados. As luzes ficavam acesas durante toda a noite, mas isso não apagava as sombras que cresciam dentro de sua mente. O silêncio do ambiente era cortado apenas pelo som do vento lá fora e, ocasionalmente, pelo murmúrio da névoa, como se ela sussurrasse seu nome. Marcos começou a perceber algo ainda mais perturbador. A névoa não era uma entidade aleatória. Ela parecia guiada por uma intenção, uma força que conhecia seus pensamentos mais profundos e suas maiores fraquezas. Ele tentou ignorar, mas quanto mais ele resistia, mais a névoa se aproximava, como se estivesse esperando que ele cedesse. Certa manhã, após uma noite de insônia, Marcos decidiu que não podia mais ficar preso dentro de casa. Ele precisava escapar, precisava respirar. Armado com um casaco grosso e uma máscara improvisada, ele saiu pela porta, determinado a encontrar um lugar onde a névoa não pudesse alcançá-lo. A cidade, porém, havia se transformado. As ruas estavam desertas, cobertas pela névoa que parecia ainda mais densa do que antes. As poucas pessoas que ele viu estavam paradas, imóveis, murmurando confissões para o vazio. Era como se a névoa tivesse tomado o controle completo. Marcos caminhou sem rumo, tentando não olhar para ninguém, tentando não ouvir nada. Mas a névoa o seguiu, como sempre fazia, e mais uma vez ele ouviu sua própria voz. "Eu menti para salvar a mim mesmo, e ela pagou o preço." Ele parou abruptamente. Aquela frase era sobre Clara. Ele não ouvia aquele nome há anos, não permitia que sua memória o trouxesse à tona. Clara havia sido sua amiga mais próxima, a única pessoa em quem ele confiava, até o dia em que ele a traiu. O flashback veio como um golpe. Ele se lembrou do dia em que Clara pediu sua ajuda, desesperada, envolvida em um escândalo no trabalho que poderia arruinar sua carreira. Ela precisava de alguém que testemunhasse a seu favor, alguém que confirmasse que ela não tinha culpa. Mas Marcos, temendo que isso pudesse comprometer sua própria posição, se recusou. Ele a deixou enfrentar tudo sozinha, e o resultado foi devastador. Clara perdeu o emprego, foi humilhada publicamente e desapareceu de sua vida. Eu sabia que ela era inocente.
confessou sua voz, ecoando na névoa ao seu redor. Mas eu a deixei cair porque eu era fraco. Marcos caiu de joelhos, o peso da culpa o esmagando. Ele tentou argumentar consigo mesmo, tentou justificar suas ações, mas a névoa não o deixou escapar. Ela continuou a revelar, pedaço por pedaço, os segredos que ele guardava tão profundamente em seu coração. Eu a amava, mas nunca tive coragem de dizer. Eu pensei que se eu a salvasse, perderia tudo, então escolhi a mim mesmo. Sou um covarde, sempre fui. As palavras eram como facas, cortando-o de dentro para fora. Ele não sabia quanto tempo havia se passado, minutos, horas, talvez dias. Tudo o que sabia era que a névoa não o deixaria em paz até que ele enfrentasse a verdade. E então algo inesperado aconteceu. Ele ouviu outra voz, uma voz familiar. Marcos. Ele levantou a cabeça, os olhos arregalados. No meio da névoa, uma figura começou a se formar. Era Clara, ou pelo menos parecia com Clara. Ela estava exatamente como ele se lembrava. Cabelo castanho preso em um coque desleixado, olhos expressivos que pareciam enxergar através dele. Mas havia algo diferente. Ela parecia etérea, como se fosse parte da névoa. Você não pode continuar fugindo, disse ela, sua voz calma, mas firme. A névoa é você, Marcos. Você a criou? Eu não entendo. Ele gaguejou, a garganta seca. Suas escolhas, suas mentiras, sua culpa, tudo isso deu vida à névoa. Você acha que pode escondê-los, mas eles sempre estarão com você, sempre à sua volta, a menos que você enfrente o que fez. Marcos sentiu lágrimas quentes escorrerem por seu rosto. Ele queria argumentar, queria se defender, mas não havia mais desculpas, não havia mais mentiras. Ele sabia que Clara estava certa, ou pelo menos a parte dela que ainda vivia dentro dele estava certa. Como eu faço isso? Ele perguntou, a voz cheia de desespero. Como eu conserto tudo isso? Clara sorriu levemente, mas não respondeu. Em vez disso, ela desapareceu, dissolvendo-se na névoa. E Marcos ficou sozinho novamente, cercado por seus próprios demônios. Marcos ficou parado no meio da rua, envolto pela névoa que agora parecia pulsar ao seu redor, como se estivesse viva. Cada respiração fazia o ar pesado entrar nos seus pulmões, trazendo consigo um misto de medo, arrependimento e culpa. Ele sabia que não podia mais fugir. A névoa era uma extensão de si mesmo, uma manifestação de tudo o que ele evitava encarar. E agora ela exigia um confronto. Ele voltou para casa, mas não para se esconder. Pela primeira vez em anos, Marcos sentiu que precisava agir. Ele sabia o que a névoa queria dele, algo que ele vinha evitando desde o dia em que Clara desapareceu de sua vida. Ele precisava confrontar aquela parte de sua história e talvez encontrar Clara novamente de alguma forma. Mas como? Ele não fazia ideia de onde ela estava ou mesmo se ela ainda estava viva. A culpa o corroía enquanto ele vasculhava o apartamento em busca de algo, qualquer coisa, que pudesse conectá-lo ao seu passado com Clara. No fundo de uma gaveta esquecida, ele encontrou uma foto antiga. Era uma foto dos dois, tirada em um parque. Clara estava sorrindo, segurando um sorvete, enquanto Marcos olhava para ela com um brilho nos olhos que ele não via há muito tempo. Ele se sentou no chão, segurando a foto com as mãos trêmulas. Lágrimas começaram a rolar, e pela primeira vez ele permitiu que a dor viesse à tona. Eu sinto muito, Clara, ele sussurrou. Eu sinto muito por ter falhado com você. Eu deveria ter te ajudado. Eu deveria ter estado lá. A névoa dentro do apartamento pareceu reagir às suas palavras. Ela se intensificou como se estivesse ouvindo, como se estivesse esperando algo mais. Marcos sabia que não bastava apenas pedir desculpas para si mesmo. Ele precisava fazer algo concreto, algo que demonstrasse arrependimento verdadeiro. Ele começou a investigar o que havia acontecido com Clara após a separação deles. Foi um processo doloroso. Cada pista o levava a um pedaço mais sombrio de sua história. Ele descobriu que Clara havia se mudado para uma cidade vizinha, onde tentara recomeçar a vida. Mas a injustiça que havia sofrido a seguiu, tornando difícil para ela encontrar trabalho ou estabilidade.
Ao longo do caminho, ela havia desaparecido completamente, deixando poucas pistas sobre seu paradeiro. Marcos sentiu o peso de sua responsabilidade crescer. Ele sabia que não poderia mudar o passado, mas poderia fazer algo para tentar corrigir o presente. Com isso em mente, ele decidiu entrar em contato com as pessoas que haviam sido afetadas por suas escolhas. Ligou para antigos colegas de trabalho, contou a verdade sobre o que havia acontecido com Clara e assumiu sua culpa. Ele sabia que isso não traria Clara de volta, mas sentia que era o primeiro passo para dissipar a névoa que o cercava. A cada confissão, a névoa parecia enfraquecer. Ela se tornava menos densa, menos opressiva, mas ainda assim ela não desaparecia completamente. Marcos sabia que havia algo mais que precisava ser feito. Ele precisava encontrar Clara, ou pelo menos fazer algo em sua memória que pudesse honrar o que ela representava para ele. Ele criou um fundo em nome de Clara, destinado a ajudar mulheres que enfrentavam injustiças no local de trabalho. Foi um ato simbólico, mas carregado de significado. Ele queria que Clara soubesse, onde quer que ela estivesse, que ele finalmente havia aprendido a importância de lutar pelo que é certo, mesmo que isso significasse arriscar a si mesmo. Naquela noite, ao voltar para casa, Marcos sentiu algo diferente. A névoa ainda estava lá, mas agora ela parecia mais leve, quase acolhedora. Ele se sentou no sofá, exausto, e fechou os olhos. Pela primeira vez em anos, ele não sentiu medo. Em seus sonhos, ele viu Clara novamente. Ela estava sorrindo, como na foto, e suas palavras ecoaram suavemente em sua mente. Você fez o que precisava fazer, Marcos. Agora é hora de seguir em frente. Quando ele acordou, a névoa havia desaparecido. O ar estava claro, fresco. A cidade parecia diferente, como se tivesse sido purificada junto com ele. Marcos sabia que ainda havia muito a fazer, que o caminho para a redenção era longo, mas pela primeira vez ele sentiu que estava no caminho certo. Eu me lembro de quando tudo começou. A névoa parecia algo externo, algo que eu podia evitar, fugir ou até mesmo derrotar. Mas eu estava errado. Ela não era um inimigo. Ela era uma parte de mim, uma sombra que carreguei durante anos sem perceber. Cada escolha que fiz, cada palavra que deixei de dizer, cada pessoa que prejudiquei, tudo isso criou uma corrente de arrependimentos que um dia tornou-se impossível de ignorar. Enfrentar a névoa foi a coisa mais difícil que já fiz. Admitir meus erros, abrir mão do conforto da negação, olhar nos olhos do meu próprio reflexo e assumir quem eu realmente era, essas foram batalhas que lutei não contra algo ou alguém, mas contra mim mesmo. E não foi fácil. Houve momentos em que eu quis desistir, momentos em que me perguntei se o esforço valeria a pena, mas no fundo eu sabia que não tinha escolha. Eu sabia que continuar fugindo não era viver, era apenas existir. Confrontar meu passado não trouxe Clara de volta, mas trouxe algo que eu nunca pensei que sentiria novamente: paz. Descobri que não posso mudar o que aconteceu, mas posso mudar o que vem a seguir. Posso escolher ser melhor, fazer melhor. E, acima de tudo, posso me perdoar, não por esquecer, mas por aprender. Por entender que erros não precisam nos definir para sempre, desde que tenhamos coragem de enfrentá-los. A névoa era assustadora porque ela era a verdade, e a verdade, por mais dolorosa que seja, é o único caminho para a liberdade. Hoje, quando olho para trás, vejo um homem que estava perdido, mas que encontrou o caminho. Não porque alguém o resgatou, mas porque ele finalmente decidiu parar de fugir e enfrentar a tempestade. Agora, quando penso em Clara, não sinto apenas culpa, sinto gratidão. Ela foi o espelho que me fez enxergar quem eu era e quem eu poderia ser, e por isso eu nunca vou esquecer o que ela significou para mim.